Bem-vindos ao segundo Start Jurídico. Depois de uma ótima primeira edição com o Dr. Aldo Medeiros, a advogada Maria Júlia, a inscrição mais recente da nossa seccional. E hoje a nossa programação também está fantástica, né, Eduardo? É verdade, Andressa. Contaremos com a presença da conselheira federal Sandra Krieger, que é a relatora do provimento que alterou as regras de publicidade na advocacia. Contaremos ainda com a presença da jovem advogada doutora Ana Clara e, por fim, nosso direto da ordem. Então vamos lá? Estamos recebendo hoje a conselheira federal Sandra Krieger. Seja bem-vinda, conselheira, é uma honra para a gente recebê-la aqui em nossa casa. É uma alegria enorme, como já disse. Inicialmente, gostaria que a senhora se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória. Quem é a conselheira Sandra para os advogados potiguares? Obrigada, Eduardo. Obrigada, Andressa. Obrigada ao OAB do Rio Grande do Norte. É uma honra e um prazer conseguir estar aqui presencialmente, né? Um momento muito único agora, numa nova etapa da nossa vida, né? Mundial e nacional. Bom, eu sou conselheira federal da Ordem Federal, né? Conselho Federal da Ordem por Santa Catarina. É o meu segundo mandato. Sou advogada em Blumenau, Santa Catarina. Atuo na área do direito público, do direito médico e da saúde. Fui presidente da Comissão Nacional de Direito Médico e da Saúde do Conselho Federal e hoje eu acumulo, na honrosa cadeira de advocacia, o cargo de Conselheira Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional é composto, como os advogados aqui potiguares sabem, né, por conta de uma representação plural. Então, são duas advogadas que vêm são duas mulheres hoje, né, na primeira vez que a Ordem elege duas mulheres, e nós estamos terminando o mandato em outubro, que é um honroso encargo, né, de representar a advocacia nacional num conselho que tem status de ministro, né, o que o conselho decide é sobre o Ministério Público Brasileiro. Então, é isso, acho que essa é a apresentação por hora. Fala um pouco que a senhora atua exatamente no direito médico, no direito... A senhora pode falar um pouquinho mais da sua atuação lá em Blumenau para a gente? Sim, eu sou advogada há 32 anos, né, que eu tenho a inscrição na OAB. Meus filhos, os dois mais velhos são advogados, a mais nova estudante de medicina, e eu atuo nessa área do direito médico e da saúde há muitos anos, então o escritório se dedica a essa temática. E também na academia, né? Eu fiz a minha tese de doutorado em ciência jurídica lá pela Univale de Santa Catarina, justamente nessa área também de direito da saúde, no tema judicialização da saúde. E aí transformei em livro, enfim, a judicialização da saúde, do tema saúde, é a minha dedicação principal de pesquisa e de advocacia. Então, agora que a gente já conhece um pouco mais da nossa conselheira, queria saber um pouco sobre o marketing jurídico, que é o motivo da gente estar aqui conversando, conhecendo um pouco mais do novo provimento. Então, se você puder apresentar um pouco para a advocacia o que é o marketing jurídico. Sim, claro. Nossa, um grande prazer. O marketing jurídico, na verdade, é uma discussão que havia muito no âmbito da OAB e no âmbito da advocacia, né? O que é, afinal de contas, possível nesses novos tempos? Então, por que o advogado não pode determinadas condutas? E como modernizar o nosso código de ética, que estabelece algumas premissas. Uma delas, a mercantilização da advocacia é absolutamente vedada. O advogado não pode tratar a sua profissão, o seu serviço, né, jurídico, como se um produto fosse. Isso não mudou. Mas, então, do que a gente está falando, né? No novo provimento do marketing e da publicidade na advocacia? A gente está falando da demonstração pelo advogado de uma estratégia de comunicação, de conteúdo. Então, ele não está fazendo propaganda de um produto. O que ele está fazendo? E qual é a diferença? É muito diferente eu falar da minha especialidade, como eu falei há pouco, da minha formação acadêmica, de dizer em que área eu ganhei uma determinada ação e quanto isso custa. Então, tem uma diferença, assim, diametral, mas que precisava ser dita pela ordem. Porque o provimento que tinha anteriormente, que dispunha sobre publicidade na advocacia, essa expressão publicidade, era de 2000, ano 2000, há 21 anos atrás. Na época, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada do que a gente tem hoje. Então, a ideia da OAB foi essa, de dizer ao advogado e à advogada brasileiro, de maneira uniforme para
tribunais de ética, o que é entendido como possível nesse exercício da profissão, quando o advogado e a advogada querem, desejam se demonstrar na sua especialidade, no tipo de atuação que ele tem, naquilo que ele produziu de conteúdo jurídico. Então essa é a ideia geral. Eu sei, conselheira, que é um provimento complexo e que ele aborda diversos aspectos, mas a senhora poderia dar um norte geral, digamos assim, para a advocacia que empreende, o que é que pode, que conteúdo pode ser colocado em suas redes, que conteúdo não pode ser colocado? O que não pode, são as vedações do provimento, são aquelas que lá no Código de Ética já diziam que não pode. Então, por exemplo, estipular preço de honorários em uma rede social, estabelecendo uma vantagem de êxito. Então, por exemplo, venha para o meu escritório que eu te garanto o resultado numa ação X contra planos de saúde, por exemplo. Então, isso é visível para a gente, mas muitas pessoas que estão na profissão recentemente ou tentando abraçar novos mercados de trabalho, acabaram por desvirtuar um pouquinho essa ideia de que a gente não pode fazer propaganda. E aí, em relação à diferença entre publicidade e propaganda, o que a gente está falando é de divulgação de conteúdo e não de venda de produto. Então, isso ficou claro no provimento. O marketing como uma estratégia de demonstração daquilo que o advogado quer trazer de conhecimento jurídico e de uma maneira de fazer anúncio. Então, o anúncio da advocacia hoje vem permitido com determinados contornos. Então, que ele seja sóbrio, que ele tenha conteúdo, que ele não ridicularize a profissão, que ele não exponha vantagem de êxito, que ele não divulgue o cliente. Mas, em contrapartida, aquilo que era mal visto até um certo ponto por um critério mais conservador, agora vem permitido. Por exemplo, fazer um check-in no tribunal. Então, estou aqui no julgamento do meu processo que trata sobre tal assunto e vou transmitir pelo Instagram a minha sustentação oral. Então, já havia, né, o uso, os fatos já se demonstravam que isso era viável para a profissão. E a OAB veio reconhecendo, por exemplo, isso. Outra situação que a gente tratava antes no Instagram com o presidente aqui presente também, que está nos assistindo, obrigada, presidente Aldo, pela oportunidade aqui mais uma vez, a gente estava falando do coworking, né? Então, o coworking era uma ferramenta de utilização de espaço, né? Aquele chamado espaço compartilhado, que até as OABs, as caixas de assistência, traziam como, agora recentemente, nesse último ano especialmente, como espaço compartilhado entre advogados que precisavam de espaço físico e ou não tinham, ou queriam não mais ter um escritório que tivesse um custo fixo alto por mês. Então, isso agora vem no provimento ainda de uma outra forma, dizendo, olha, esse espaço compartilhado pode ser um espaço compartilhado com mais profissionais, outros profissionais. O que a gente não pode é fazer aquela espécie de venda casada. Eu trabalho junto com um contador, eu trabalho junto com um engenheiro, faço perícia. Isso, a nossa profissão é específica, ela tem uma atividade única que é a atividade jurídica, né, de essencial, inclusive administração da justiça. Isso não é misturado com outra atividade, mas o espaço pode ser compartilhado. Acho que algumas ideias do como ele vem para o empreendedor, né? Então, hoje, o advogado e a advogada que desejam exercer sua profissão, ter um cartão de visita, ou ter um endereço num site e dizer, olha, eu atendo, né, fisicamente em tal espaço do coworking, né, como é a expressão que veio do inglês americano e que foi incorporada na gente aqui. E posso atender no coworking, posso fazer uma reunião numa sala reservada para aquele dia, para aquela hora. Então, isso eu acho que é uma grande ideia, porque viabiliza que a gente faça a profissão mais dinâmica, né? E uma coisa que muitos advogados eles estão se perguntando depois desse provimento é com relação à segurança, que ele vai de fato proporcionar. Será que ele vai ficar atualizado por muito tempo, já que as redes sociais são muito dinâmicas, está sempre surgindo coisa nova, sempre tem muita novidade, muitas formas diferentes de usar as próprias redes sociais, os próprios aplicativos estão criando novas modalidades de compartilhamento de informações, de fotos, de vídeos. Então, uma coisa que está sendo muito questionada é isso. Será que o provimento ele vai se manter atual por muito tempo? E será que ele vai, por esse período, trazer segurança de fato para os advogados ou não?
A ideia do provimento ele é dividido em duas partes. Os artigos que compõem, digamos assim, os conceitos que são fixos, que é publicidade ativa, o que é publicidade passiva, o que é marketing jurídico, quais são as condutas vedadas à luz do provimento, quais são as condutas permitidas. E no anexo único, que faz parte integrante, é a parte dinâmica. Então, das tecnologias que hoje existem como busca de palavra-chave, a exemplo do Google. Então, a exemplo por quê? Porque daqui a 6 meses, se tiver uma novidade que a gente não concebeu, ele pode ser atualizado apenas nos anexos. Então, lá no anexo único, eu digo que a escolha dos vocábulos e o seu significado hoje, atual. E aí, a ideia, como é que ele se atualiza? Não novamente por um novo provimento, discutido mais 2 anos, mas por um comitê regulador que, recebendo informações da própria advocacia, da própria ordem, né, promove uma mudança no anexo de conceito, de conteúdo, lá no órgão especial. Então, para que isso seja realmente possível de ser atualizado o tempo inteiro. E não demore outros 21 anos, como é o do provimento de 2000 para cá, né? Conselheira, em relação à publicidade que é feita, por exemplo, pelas pessoas jurídicas dos escritórios de advocacia, quem responde por algum eventual desvio, por algum eventual excesso que seja cometido, essa responsabilidade sobrecai sobre quem? Sobre os sócios? Como é que ficou essa questão? Em relação à publicidade da pessoa física, é o advogado com inscrição na ordem. Então, o advogado que faz uma matéria, um conteúdo e leva para a rede social, leva para um site, para um blog, ele responde pelo seu exercício profissional. Quando se trata de pessoa jurídica, isso também ficou mais claro pelo texto do artigo 2º, a pessoa jurídica, quem é que responde por ela? São os sócios administradores, ou aqueles que divulgaram o seu conteúdo usando a pessoa jurídica como fundo. Mas, assim, não há uma responsabilidade objetiva, ela é sempre subjetiva, ela tem que ser averiguada quem fez e quem se aproveitou dessa publicidade, se caso indevida, né? Entendi. É muito complexa, né? Essa subjetividade que não tinha como fugir no provimento, porque a gente não tem como prever, né? Todas as multiplicidades que vão acontecer ali no caso concreto, quem vai fazer o quê. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai enfrentar nos próximos meses aí, de estruturar a comissão, de estruturar realmente a dinâmica dentro das seccionais, de como vai funcionar essa fiscalização, essa responsabilização. É uma área muito interessante. E um dos pontos que está sendo muito polêmico, que talvez tenha sido um dos mais discutidos pelos advogados e pelo próprio Conselho Federal, foi o impulsionamento de publicações. E um dos principais contextos em que isso foi discutido foi o da jovem advocacia. Porque teve todo o debate, vai ter um limite de valor que vai poder ser investido nesse funcionamento, não vai poder. Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai afetar os jovens advogados? Ou então os advogados que nem são tão jovens, mas estão começando agora com um novo escritório, uma nova área de atuação, talvez. Então, eu queria saber um pouco de quais foram os principais pontos que levaram a essa decisão de permitir o impulsionamento, qual foi a visão do Conselho Federal de entender que isso vai ser algo positivo para toda a advocacia. Foi de inclusão, né? Então, hoje a gente imagina-se, né, que na realidade isso vai funcionar por quê? E que não vai prejudicar a jovem advocacia ou quem é recente no mercado. A partir de uma constatação básica. Primeira, os grandes escritórios, eles não precisam se divulgar nas redes sociais. Eles são já corporações jurídicas com verba publicitária durante o ano, orçamento do escritório, com publicidade macro, que já era possível antes, tal como entrevistas em revistas jurídicas, matéria no jornal de grande repercussão, né? Não anúncio, mas matéria. Então, não era isso a preocupação do provimento. A preocupação do provimento era, ao mesmo tempo, como você falou, Andressa, dar segurança, saber quais são os limites, mas não dizer num primeiro momento, olha, tal verba pode ser aplicada de tal forma. A gente não andaria bem se a gente fizesse isso, por conta de uma impossibilidade de fiscalização. Então, como é que eu vou saber quanto você, Eduardo, gastou no impulsionamento que você fez? A partir da plataforma, a partir da tua contabilidade fiscal do escritório. Como é que a ordem investiga 1.300.000 advogados com impulsionamento? Então, a gente entendeu que ou a gente permitia, ou a gente vedava. Vedar também é fechar os olhos para o futuro. Por quê?
Porque muitos advogados já faziam isso. Ah, mas tudo bem, não podia, fazia, se sujeitava. Se a gente olhar as comissões de fiscalização, tem muita coisa discutindo de maneira inócua e de maneira a não revelar pela ordem, pela OAB, uma preocupação em dar condições de trabalho, e sim de vedar, ou de fiscalizar, ou de punir. Então, esse caráter punitivo é retirado no impulsionamento. Se isso configura abuso de poder econômico, daí a gente cai numa outra condição vedada, que é o excesso, que é o abuso, e, consequentemente, também a possibilidade de representação pela ordem, né? Então, tem um mecanismo de freio e contrapeso aí que a gente previu, não fixando tantos impulsionamentos até, sei lá, R$1.000. Isso não, o provento não fez, porque a gente entendeu nesse momento que não era possível fazer, né? Não, possível do ponto de vista factível, crível, né? Então, vamos dizer que o impulsionamento, o patrocínio é possível na rede, e esse comportamento, se ele gerar uma frustração, uma fraude, por exemplo, com uma divulgação daquilo que o sujeito não é, uma especialidade que ele não tem, uma área de atuação que ele nunca atuou, enfim, propaganda enganosa, a gente tem como coibir. Abuso de poder econômico, a gente tem como coibir. Então, a gente não fixou valor especificamente para o patrocínio. Não ter um valor definido não significa que não existam outros balizadores. Mecanismos de controle, é verdade. Conselheira, é um tema muito rico para a advocacia que empreende, assim, seria tema para diversos programas, mas infelizmente nós já estamos chegando ao final desse primeiro programa. Queria, antes de uma palavra final da senhora, que a senhora falasse outros principais aspectos desse provimento, que a senhora foi relatora, algo que a senhora queira trazer, enfim, algum ponto específico, e agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, a disponibilidade de nos dar essa entrevista. Agradecer também aqui a presença do nosso presidente, Dr. Aldo Medeiros, toda a equipe de comunicação da UBRN que faz isso aqui acontecer, e para a gente é motivo de muita alegria a sua presença aqui hoje. Nossa, para mim também, foi um grande prazer contar aqui com o convite do presidente Aldo, com os conselheiros Fernando, Canindé, todo mundo que me recebeu aqui na advocacia do Rio Grande do Norte. E dizer a vocês, assim, que a ideia do Conselho Federal da Ordem foi de democratizar a discussão. Então, isso começou há 2 anos atrás com uma ideia de vamos, de uma certa forma, atualizar aquilo que a Ordem não teve nesses últimos 20 anos. As audiências públicas, capitaneadas pelo grupo de trabalho, o conselheiro federal Ari Raguiante, a conselheira federal Grace Stock, aquela lá do Rio Grande do Sul, minha terra vizinha lá, e a ideia foi essa: vamos trazer tudo aquilo que é anseio da comunidade jurídica, vamos debater no foro adequado seccionais e Conselho Federal, e vamos fazer com que a advocacia possa ser mais inclusiva, mais participativa e, ao mesmo tempo, empreendedora, que é a tua área aqui, né, Eduardo? Então, a minha ideia foi, assim, de participação nisso, foi de democratizar o debate para que isso fosse uma construção coletiva. E eu acho que isso é o ganho que a gente tem, né? Esse provimento não é mais de alguém que propôs, e tampouco da relatora, que teve a incumbência de reunir as informações, participar do debate, dirigir os artigos com redação, enfim, mas de construir um caminho para a advocacia do futuro, né? Então esse eu acho que foi o nosso papel nesse momento, não estático, dinâmico, de futuro, e assim, para mim foi um presente, né? Foi um presente para nós, que somos representantes da advocacia, como mulheres, como conselheiras, como integrantes do sistema OAB, e, ao mesmo tempo, de Santa Catarina, né, a quem eu represento, que é o meu estado. Então, assim, foi um presente, foi muito gratificante. Eu espero que a gente, realmente, nesse primeiro momento, tenha dado um passo, né, um passo cada vez, e vamos adiante. Vamos para isso que os dirigentes de ordem existem. Nós passaremos, outros virão, e a gente vai trabalhando nesse sentido, nesse caminho do futuro. Eu agradeço muito mais uma vez o convite de vocês, e especialmente vocês dois aqui, Eduardo e Andressa. Obrigada, Sandra. É um prazer ouvir as suas palavras, receber um pouco, né, do seu conhecimento. Queria agradecer mais uma vez pela sua contribuição com o nosso podcast, com a nossa seccional, mas também com toda a advocacia, pelo seu trabalho no Conselho Federal. E esse é o final do nosso quadro do Start Jurídico. Queria agradecer muito a todo mundo que está nos acompanhando, e fiquem com a gente para o nosso último bloco. E obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada.
Olá, eu sou Dani Nunes e este é o Direto da Ordem. Aqui você fica por dentro das principais notícias da Seccional Potiguar. Atenção, advogado e advogada que ainda não se imunizou contra a gripe. Agosto será o último mês para tomar a vacina da H1N1 ofertada pela Caixa de Assistência. Podem tomar a vacina inscritos na OAB-RN e seus familiares, independente do grau de parentesco. Basta acessar o site da CARNE, fazer o agendamento e comparecer no dia e horário marcados, levando o cartão de vacinação e a carteira da OAB. No caso dos familiares, basta apresentar um documento de identificação com foto. Prevenir é melhor do que remediar. Acesse carne.org.br e assegure a sua proteção. Agosto é o mês da advocacia e, apesar da crise sanitária e do período de incertezas, a advocacia tem motivos para comemorar. A defesa dos honorários com base no CPC, a criminalização da violação das prerrogativas e a paridade de gênero foram algumas das importantes conquistas alcançadas. Aqui fica a nossa palavra de coragem e de incentivo àqueles que trabalham em prol da advocacia diariamente. Seja qual for o desafio, a OAB está com você. Aproveito também a oportunidade para convidar toda a Advocacia Potiguar para participar da vasta programação do Mês da Advocacia. Realizaremos a Conferência Estadual, que está marcada para o próximo dia 30 de agosto. Busque essa e outras informações em nosso site e redes sociais. Até a próxima! Estamos aqui agora para o nosso momento do Start. E com muita alegria estamos recebendo aqui a doutora Ana Clara. Seja muito bem-vinda. Aproveita, Ana Clara, e conta pra gente um pouco quem é você e por que você escolheu fazer Direito. Então, obrigada pelo convite. O desejo surgiu, assim, com a minha família, né? Meus avós, eles são advogados. O meu pai também sempre teve o desejo de ser advogado, mas por conta do trabalho, da família, não conseguiu seguir e isso sempre ficou em mim. E aí eu decidi fazer o Direito. Iniciei querendo ser promotora, porque também tem um tio na família que é promotor. Mas durante o curso a gente vai abrindo os leques, né, vendo tanta oportunidade. E aí eu finalizei para depois pensar o que é que eu queria. Eu terminei querendo advogar, mas com dúvidas ainda se eu iria também para áreas do concurso, né? Mas hoje estou aqui, decidi tirar minha carteira, estou muito feliz e disposta aí a encaminhar nesse ramo. E agora, com essa carteira em mãos, quais são os seus planos? Qual a área que você quer atuar? Como vai ser sua advocacia a partir de agora? Então, eu me especializei agora em Direito Penal, né? É uma matéria que eu sou apaixonada, me encanta o Direito Penal. Quando eu pego o vade-mecum para ler, assim, realmente eu fico encantada. Mas também na área, eu sempre já estagiei, já fiz estágios em escritórios e em fundações, na área do ramo do direito administrativo, que também me identifico, gosto bastante, mas sou especialista em direito penal. Você que tem o direito no sangue aí já dos seus avós, desse sonho do seu pai, o que é que você imagina que são características importantes para o advogado que está começando agora, que está dando start na carreira? Quais suas expectativas para esse mercado, digamos assim, do direito daqui para frente? O desejo, né, de exercer e defender os direitos daquele que a gente vai trazer, né, para o nosso dia a dia, ter uma boa dicção, ter essa vontade mesmo, esse desejo de fazer acontecer da melhor forma, né? A gente já viu que a dicção e a oratória você já tem, né, que fala perfeitamente. Então, queria agradecer por você participar, ter aceitado o nosso convite. Foi muito especial te receber aqui, de verdade. Obrigada. E queria abrir espaço para você falar algumas palavras finais e também divulgar o seu Instagram para quem quiser conhecer você, um pouco do seu trabalho, poder te encontrar nas redes sociais. Certo. Então, eu agradeço também o convite, né? Fica aqui o meu desejo, eu estou querendo me inserir e aproveitar da melhor forma, né, as minhas qualidades no ramo jurídico. Obrigada.